Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta Santa Missa nessa festa da Cátedra de São Pedro. Então, como nós já explicamos uma outra vez, a Igreja celebra em duas ocasiões a Cátedra de São Pedro. A Cátedra em Roma, dia 18 de janeiro, e a Cátedra em Antioquia, 22 de fevereiro. Então, uma das coisas que o ímpio, falso Papa, João 23, fez, logo que ele começou ali a destruir a liturgia romana, foi mudar o calendário e colocar somente a Cátedra de São Pedro, sem lugar, na data do dia 22, que é hoje. Então, por que ele fez isso? Abolindo a segunda festa. Normalmente a justificativa que dão é assim: porque para que duas festas? É a mesma coisa. Para que celebrar duas vezes a mesma coisa? Mas aqui vem a armadilha, porque a Igreja desde o início celebrou essas duas festas. Por quê? Porque isso indicava que a cátedra já esteve em Antioquia e depois foi para Roma. Então isso era uma forma de nós percebermos que a Cátedra de São Pedro, ou seja, essa cadeira do seu ensinamento infalível, ela é algo que depende da pessoa de São Pedro, muito mais do que da estrutura de um lugar ou do Vaticano, alguma coisa assim. Então, na mente das pessoas, o papado está em Roma de forma essencial. Ou seja, é como se o papado já nascesse em Roma. Então, com isso, fica difícil de explicar para as pessoas que o papado é algo que está ligado a uma promessa de Cristo dada a uma pessoa e que se transmite aos sucessores através da fé. E não através simplesmente da pertença a um determinado lugar. Então, por isso mesmo eles quiseram abolir as duas festas, para que as pessoas não tivessem a consciência daquilo que nós estamos celebrando hoje, ou seja, a Cátedra de Pedro em Antioquia e não em Roma. Então quer dizer que São Pedro foi primeiro Papa em Antioquia. Então quer dizer que ele estava em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ali já existia o papado, ali já existia a igreja. E não havia nenhum fiel em Roma. Depois, enquanto ele estava em Jerusalém, ele estava missionário, São Pedro. Então é interessante isso. Nesse primeiro momento, a cátedra não está estabelecida, porque São Pedro está missionário. Cada hora está num lugar. Depois, ele vai morar em Antioquia. Mas ele só mora em Antioquia depois que São Paulo já tinha feito, outros tinham feito um apostolado. Antioquia já era uma igreja grande. Aí a sede do pontificado vai vir para ser instalada em Antioquia. E ali mesmo, nessa cidade, que foi o primeiro lugar onde os seguidores do Evangelho foram chamados de cristãos, ali foi a primeira sede do pontificado. Então veja que interessante. A primeira sede do pontificado foi ali, Antioquia, onde São Pedro se instalou, depois que a Igreja Católica já estava bem instalada ali. É interessante. Aí ele se instalou ali e fixou a residência em Antioquia. Depois de muitos anos, quando a Igreja Católica também já estava bem instalada em Roma, porque São Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Romanos, e ele não fala de São Pedro. Então, como é que São Pedro pode ser o Papa em Roma, se São Paulo escreve aos Romanos e nem fala, nem lembra que São Pedro existe? Então não tem sentido. Né? Então isso é para mostrar que na altura, São Pedro ainda estava em Antioquia. Era a base dele. E isso Santo Afonso que explica bem. Que num momento, o Espírito Santo ali mostrou para São Pedro: agora é a hora de transferir
a sede do pontificado para Roma. Então, com isso, Santo Afonso vai explicando que São Pedro transferiu o trono pontifício para Roma, porque ele viu que era mais conveniente se instalar na capital do Império. Então veja que interessante. E não morou no Vaticano. Outra coisa interessante. São Pedro morava do outro lado da cidade. Ele só morreu no Vaticano, porque na verdade o Vaticano era um circo. Ali onde está hoje o Vaticano, aquilo era um circo do Império Romano. E ali eles matavam pessoas para poder cumprir essa legislação deles. Então, na época da perseguição de Nero, eles prenderam muitos cristãos, entre os quais prenderam São Pedro. E São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ali mesmo, nesse circo do Vaticano, onde hoje é a Basílica de São Pedro. Então, quer dizer que na altura, aquilo ali não era a sede da igreja, ao contrário, aquilo era um circo onde as pessoas vinham ali fazer torneios, festas, essas coisas, e ao mesmo tempo fazer as pessoas serem mortas, porque aquilo também divertia o povo. Então, muitas pessoas, não só cristãos, mas também outros, foram mortos ali, e as pessoas assistiam aquilo, se deleitavam de ver essas pessoas morrer. Então esse é um pouco da história. Depois que teve a reconciliação da igreja, né, acabou aquela perseguição que o Império Romano promovia, aí a partir dali é que os papas foram se instalando, primeiro em Latrão. Latrão é do outro lado também da cidade. E depois fizeram a Basílica de São Pedro no lugar do Vaticano, justamente porque São Pedro tinha morrido ali e eles queriam honrar São Pedro. Mas os papas não moravam ali. Essa é outra coisa importante. Demorou muito para um papa se instalar ali, perto da Basílica de São Pedro, que ficou mais famosa, principalmente depois do século XVI, quando eles construíram uma basílica bem maior do que a anterior. Era muito mais bonita, pelo menos na minha opinião, mas infelizmente demoliram aquela basílica romana antiga, fizeram essa outra, mais no estilo renascentista, mas que é muito maior, e por isso ficou o Papa se instalando ali mais perto. Mas, na verdade, a sede e a residência dos papas sempre foi ali, junto à Basílica do Latrão. Então quer dizer que essas coisas mostram que o papado, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma questão de território, uma questão de Roma, ou uma questão de determinada coisa, porque essas coisas são acidentes, não são essenciais. O que é essencial do papado é a fé católica. Então quer dizer que uma coisa essencial para um papa é ter a fé católica. Agora, se um papa vai se vestir de branco, se um papa vai morar em Roma, se um papa vai ter ali com ele cardeais, isso aí são acidentes. E teve muitos que não tiveram nada disso e foram verdadeiros papas. Houve papas que nem sequer pisaram em Roma, como é o caso de Clemente VI, que era um verdadeiro papa. Mas a questão toda é onde está o sucessor de Pedro. Por quê? Porque nós temos que obedecer o sucessor de Pedro. Isso aí é necessário para a igreja, porque a igreja católica não foi fundada assim simplesmente, vocês vão fazendo missas, vão fazendo sacramentos. Não, Cristo falou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer que não tem como você ser católico, você pode dizer que é católico, mas não é, sem ter obediência ao sucessor de Pedro. Então quer dizer que para nós, católicos, é necessário ter total obediência ao sucessor de Pedro. Sempre. Sempre. Por isso que São Pedro, ele mesmo escreve, quando ele diz aqui na sua primeira carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão na Ásia, na Bitínia, etc., segundo a santificação do Espírito, na obediência. Então ele chama todo mundo ali, escreve uma carta. É interessante isso, porque São Paulo escreve aos Gálatas, aos Efésios, quer dizer, ele escreve a uma determinada região. São Pedro, na sua autoridade, porém, como ele é Papa, ele escreve a todos os fiéis do mundo inteiro. Aqueles que estão ali na santificação do Espírito, na obediência. Então, diz bem claro aqui na carta.
Quer dizer que a obediência ali é o elemento central. E depois ele liga essa questão da obediência com aquilo que ele vai dizer na fé. Com aquilo que ele vai dizer a respeito da fé um pouco mais para frente, quando diz: apesar de que estáis passando por várias provações, para que a vossa fé seja provada. Então, nós somos chamados a viver na santificação do Espírito, na obediência, de tal forma que a nossa fé vai sendo provada, mas nós continuamos unidos ao corpo. Então, quando nós temos ocasião de viver um tempo difícil, como esse tempo atual, o tempo atual é um tempo muito grave, porque justamente eles roubaram da igreja as possessões da igreja, o lugar da igreja católica, onde os papas se apresentavam. E por isso, quando eles colocam alguém ali e dizem que essa pessoa é papa, as pessoas aceitam. Mesmo percebendo que essa pessoa não tem a fé. E a pessoa nem sequer questiona. Isso que é interessante, nem sequer põe a questão. Porque é uma coisa que parece que para a maioria das pessoas é uma coisa automática. Entretanto, quando nós falamos da cátedra de São Pedro, a palavra cátedra significa exatamente isso, significa o pontificado, significa a sede do Papa. E a cátedra de São Pedro, ela não é uma cadeira onde se senta um Papa como se fosse assim, ó, você sentou ali, você já é Papa. Não, essa cátedra é algo espiritual. Se for perceber, não existe ali uma cadeira onde as pessoas sentam e dizem, essa é a cadeira do Papa. Não. Ele pode sentar numa, depois ela fica velha, troca. É só uma representação. Mas é uma cátedra, ou seja, uma cadeira espiritual. E quem se senta nessa cadeira espiritual tem assistência do Espírito Santo. Essa que é a lógica. Por isso que quando fala no Concílio Vaticano I que o Papa, quando fala ex cátedra, né, quando fala da cátedra, ele nunca erra no seu ensinamento a respeito da fé, a respeito da moral. Por quê? Porque esse ensinamento do Papa, dirigido a toda a igreja, é um ensinamento infalível. E quando é que o Papa se senta na sua casa? Todas as vezes que ele ensina. Então é mentira, uma coisa inventada pelos galicanos de dizer que ele só se senta na cátedra quando ele faz um dogma a cada 70 anos. Então teve Papa que nunca fez dogma e nunca se sentou na cátedra. Quer dizer que ele ficou ali. E um Papa que governou 2 meses que não fez nem sequer uma encíclica. Então quer dizer que ele não se sentou na cátedra de São Pedro? Coitadinho, ele foi Papa, mas ele não teve o prazer de sentar na cátedra de São Pedro. Mas que interessante, né? Uma coisa assim, sem sentido. Coisa absurda. Isso é mentira. Isso é invenção. Nunca ninguém falou isso na história da igreja. O sujeito se senta na cátedra de São Pedro a partir do momento que ele é eleito. Validamente, ele se sentou ali, ele está na cátedra de São Pedro. E a partir dali ele está governando a igreja na cátedra. Ex-cátedra. Então ele faz uma homilia ex-cátedra, faz uma encíclica ex-cátedra, tudo que ele faz é ex-cátedra. Agora, se ele vai na esquina, no correio, e fala com uma pessoa do correio, ó, eu acho que isso aí não tem sentido por causa disso, por causa daquilo, aí ele não está na cátedra. A pessoa do correio não está nem sabendo que ele é o Papa. É simples, é isso. Isso ele está falando na vida privada dele. Mas se ele está se apresentando, ó, gente, agora eu vou explicar uma coisa aqui, eu sou o Papa, dá licença, deixa eu explicar uma coisa a respeito da fé. Pronto, está na cátedra. Vai dizer que não está na cátedra? Ah, não, ele está em pé, ó. Agora ele está em pé, ele não está sentado na cátedra. Ele não é infalível. Não, desculpa, mas não é assim. A igreja vê que o Papa está sempre na cátedra de São Pedro. É só assim que ele governa a igreja. Senão não serve para nada. Não é uma loucura. Aí nós vamos ficar numa paranoia de ver onde que ele começou a errar, onde que começou a acertar, onde é que estava na cátedra, onde é que não estava na cátedra. Isso aí é um ensinamento absurdo. Não é isso a igreja católica. A igreja católica nunca ensinou isso. Então, o Papa ensina sempre da cátedra, portanto o seu ensinamento é sempre infalível, e por isso mesmo que a igreja celebra a cátedra de São Pedro. Hoje é dia de celebrar essa cátedra, ou seja, de agradecer a Cristo por ter dado a Pedro e aos sucessores um privilégio, uma graça de ter uma coesão da fé, uma força, uma infalibilidade
Ele disse, olha, eu rezei por ti, Pedro, para que você agora não tenha mais, você não tem como. O diabo ele tentou de todo jeito te enjoeirar, mas eu rezei por ti. Então quer dizer que quando Jesus rezou por Pedro, ele rezou por todo o papado e garantiu a infalibilidade até o fim do mundo, de todos os papas verdadeiros. Então quando uma pessoa reza para a conversão de Francisco, eu vou rezar para Francisco se converter à fé católica, essa pessoa está indo contra Cristo. A não ser que ela diga, não, rezo para ele, coitadinho, que não é papa, para ele pelo menos se salvar, e tudo bem. Agora, se ela diz, eu estou rezando para ele se converter e se tornar um papa correto, porque ele está sendo um papa herético, essa pessoa está rezando contra Cristo. E a oração dela é maldição para ela. Ela está rezando na desobediência. Até a nossa oração tem que ser na obediência. Não adianta eu fazer as coisas na obediência e depois na hora de rezar na desobediência. Não existe isso. Eu tenho que rezar sempre na obediência a Deus e à igreja. Tudo que Deus pede, tudo que é correto, eu peço. Agora, se eu vou rezar uma coisa contrária a Deus, aí eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então, nós não rezamos para a conversão de um Papa. Ao contrário, é o Papa que nos converte. É o Papa que nos confirma. É o Papa que nos ensina a fé. Assim que a gente aprende na Igreja Católica. E por isso que ele tem autoridade. Aí vem a autoridade. Porque senão ele não pode ter autoridade. Aí que está o problema. Ele não pode ter autoridade. Aí seria um absurdo. Uma igreja fundada na heresia e ainda cobrando autoridade. Falou assim, ó, você tem que me obedecer mesmo eu sendo herético. Não pode. Agora se ele diz, ó, eu sou um papa, eu sou pecador, eu tenho muitos pecados, mas pouco te interessam os meus pecados. Isso é problema meu com Deus. Mas eu tenho autoridade porque eu estou ensinando a verdade e você tem que me obedecer. Pronto, acabou. Então tem gente que fica lá, ah não, porque São Pedro pecou, São Pedro pecou, São Pedro pecou. Pouco te interessa. São Pedro confessou, São Pedro se salvou. Pronto, resolvido. Graças a Deus. Agora, teve outros papas que às vezes nem sequer se salvaram. Pouco importa também. Problema deles. Mas a igreja não está baseada na santidade desses homens. Está baseada na força da fé. E esses homens têm a fé. Por isso que eles são papas. Se não for assim, esquece. Não existe religião verdadeira. Vai fazer qualquer coisa. Vai para o budismo, que é muito mais fácil. O budismo é a melhor religião de todas, gente. Seja budista. Maravilhoso. Você só tem lá meia dúzia de obrigações. Não existe inferno. Não existe nada. Faz uma meditaçãozinha e está ótimo. Para que você vai inventar agora de querer ser católico, comungar, confessar? Isso é uma palhaçada. Se não tem a fé, está tudo isso perdido. Esquece. Esquece tudo. Cristo errou, São Pedro errou, todo mundo errou e nós estamos aqui fazendo uma bagunça. Ou tem a fé, ou tudo é perdido. Pode ter certeza. Joga tudo no lixo, empacota e fala assim, vamos conversar outra coisa, vamos fazer o budismo, vamos fazer uma nova religião. E isso aqui é uma religião complicada, pesada, difícil, antiga, que não deu certo. Não dá. Agora, se você tem a fé católica, aí muda tudo. Aí tem toda uma coesão, desde São Pedro até o último Papa verdadeiro, Pio XII. Ali você tem a fé, ali você pode se basear, não existe contradição, é tudo perfeito. Tudo é um edifício perfeito, sólido, bem edificado sobre a rocha. E Cristo edificou a igreja dessa forma. Isso é divino, isso é perfeito. Aí sim é o catolicismo. Mas se colocar a heresia no meio, não é mais o catolicismo. Então, prestando atenção nisso, agradeçamos a Deus pela festa de hoje, porque essa festa nos convida a perceber tudo isso. E não só perceber que Deus deu uma cátedra para o vigário de Cristo, mas a perceber também que essa cátedra teve lá em Antioquia e teve lá em Roma, como eu estou dizendo. João 23 quis esconder isso. Falou assim, não, agora a gente tem que fazer as pessoas não perceberem nada mais. Então até isso ele fez no calendário. Pode parecer uma coisa sutil, mas que traz importância. Que as pessoas ficam perguntando por que tem Antioquia, por que tem Roma. Para mostrar que não nasceu ali. O papado não é Roma. O papado é Pedro. E Pedro é a fé. Pedro é a confirmação da fé. É isso. Então, hoje em dia tem gente que se apresenta aí como bispo, né? Fala assim, não, eu estou sendo sagrado bispo, mas como que a pessoa pode ser bispo se ele não tem um mandato pontifício? Aí que está o problema. Para um ser sagrado bispo, ele tem que ter um mandato pontifício. É um papa que nomeia um bispo. Sem isso, ele é um cismático. E a ordenação dele, mesmo que seja válida,
essa ordenação é contra a igreja. Então não pode haver sagração de um bispo sem mandato pontifício. Então todos que estão sem mandato pontifício são cismáticos. A única coisa que salva a pessoa em sede vacante, no caso da sede estar vacante hoje, a cátedra de Pedro está vacante, não tem ninguém sentado na cátedra de Pedro. Então como é que vai ter um mandato pontifício? Não tem. Mas o que salva esse de, eventualmente, não ter um papa, não ter um mandato pontifício é o quê? É a união dele com o futuro papa. Então ele tem que manifestar, no momento da sua sagração, dizer, ó, eu tenho total união com o futuro papa e estou dependendo dele, porque ele no futuro é que vai dispor do meu serviço como no episcopado. Então isso que tem que existir. Se a pessoa não tem essa intenção, não pode se apresentar como bispo da Igreja Católica. Por quê? Porque ele não tem o mandato pontifício e não tem também intenção de estar unido a um verdadeiro papa. Então quer dizer que essa pessoa está fora. Então por isso que a gente deve retomar essa doutrina para nós sabermos exatamente onde nós estamos e como devemos permanecer na igreja. É isso que a pessoa tem que saber. Como eu posso permanecer hoje na Igreja Católica, em união com os verdadeiros papas, e todos aqueles que ensinaram a fé no passado, e em união com os futuros papas. Não só um, mas todos os outros. Da recuperação da Igreja até o fim do mundo. Então, essa é a manifestação que a gente tem que fazer, principalmente nesse dia de hoje, acreditando nas promessas de Cristo, acreditando que Ele deu para São Pedro esse munus, esse poder de ligar e dissolver. Ele que liga as coisas entre o céu e a terra. E quando a gente tem um Papa, a gente tem essa perfeição das coisas que estão na terra agindo em sintonia com as coisas que estão no céu. Então ninguém, a não ser um Papa, pode ter essa autoridade de mudar uma missa, ou de chegar a uma conclusão do que deve ser no calendário, ou de mudar uma lei canônica, ou de permitir a sagração de um bispo. Tudo que acontece na igreja tem que estar em perfeita obediência com o sucessor de São Pedro. Então que Deus nos ajude a mantermos a nossa fé e a estarmos nesse compromisso com o futuro Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, e sentado na verdadeira cátedra de todos os papas. Amém.